testes, 3, 2, 1, virando aqui a imagem, estamos ao vivo na Twitch. Show. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Cabeça Ativa. Hoje é com muito prazer aqui que a gente recebe o Raul Santiago. A gente estava animado para esse papo, a gente estava comentando aqui em off, agradecendo bastante ele ter topado esse papo. E querendo lembrar que é o chat, o pessoal que já está acostumado a vir, e a galera que tá chegando nova aí, vocês podem ficar à vontade para comentar no chat, interagir, mandar perguntas. Normalmente a gente faz as perguntas no final, mas hoje a gente vai tentando trocar as perguntas durante o papo mesmo. Então fiquem à vontade, comentem aqui, sejam bem-vindos e é isso. Raul, eu vou te passar a palavra para você dar um oi para a galera. Boa, salve, salve galera, boa tarde para todo mundo, bom domingo para geral. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trocando essa ideia com a galera. Não consegui estar da outra vez, né, a gente já tinha marcado anteriormente, mas teve um monte de questões. Mas que bom, tudo deu certo e hoje a gente está aí para bater essa bola. Vamos que vamos, manda pergunta. Então, vamos lá, Rafael, vamos começar? Raul, Bora! aqui a gente sempre, no comecinho, a gente gosta de saber um pouco como é que era a vida do convidado lá, molecão, molecão mesmo, adolescente, criança, porque a gente pensa que toda essa construção de vida, né, o passar do tempo, ele é o resultado que a gente tem hoje, né. Então Uhum. nada acontece de um dia para o outro, num piscar dos olhos. Então toda uma construção de vida, os acontecimentos, a gente acredita que tem essa influência. Então conta pra gente um pouco como é que era o Raul molecão, da onde é. Aliás, para quem não te conhece, conta um pouquinho da onde você é e tudo mais, a sua história, pra gente ir trocando aqui. Boa, salve, salve galera. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou do Complexo do Alemão a vida inteira. Minha infância é aqui nesse lugar, desde criança. Cria da casa, né? Como a gente costuma Hum, dizer aqui no Rio de Janeiro. Cria do Complexo do Alemão. Cara, minha infância ela foi bem mista, né? Eu acho que é o momento onde eu mais entendi um pouco da minha realidade, porque eu venho de uma família muito pobre aqui no Complexo do Alemão, mas ao mesmo tempo, né, muito trabalhadora, muito aguerrida, sempre tentando compartilhar comigo olhares positivos sobre a vida, mas sem ignorar a realidade que a gente vive, né? Construir essa leitura de que a gente pode transformar a realidade, que existe a desigualdade, contextualizando um pouco disso tudo. Só que criança, né, aqui dentro desse lugar é isso. A favela ela é o melhor lugar do mundo para mim e um dos lugares mais problemáticos ao mesmo tempo, né? Onde eu aprendo sobre amor e coletividade, mas onde eu experimentei a violência já na idade, já jovem, né, de idade por conta dessa realidade. E a favela é o que eu sou, né? É o meu lugar, é eu no mundo. Isso, não existe Raul sem favela. Favela, sacou? É o que constrói toda a minha trajetória de vida. E a infância aqui na favela foi muito boa, né? Muito boa nessa infância de uma geração um pouco menos tecnológica, né? Peão, pipa, bola, correr pelos becos e vielas, como numa realidade de desigualdade. Meu pai e minha mãe sempre trabalhando muito cedo, aquela correria, sempre fiquei na casa daquelas tiazinha antiga da favela, né, que a gente hoje considera nossas mães também, mas como ainda não tinha creche, era um período sem tanta política pública, né, acabava que a casa daquela Dona Maria da vida, que já tinha mais idade, era onde ficavam várias crianças da favela enquanto nossos pais trabalhavam. E aí eu cresço nesse ambiente, né, com minha mãe, com meu pai, mas com outras referências de cuidado, com outros irmãos que a vida foi me é. dando justamente nessa correria. Eu acho que eu sou um pouco disso, né? Comecei a trabalhar bem cedo, 13, 14 anos para ajudar aqui em casa, mas acho que isso aí a gente vai batendo papo e chegando nessa linha. Com certeza. E uma coisa que eu tenho curiosidade, nessa época, quando você estava ali, vamos dizer, na adolescência, eu acho que é a época que começam a brotar mais coisas na nossa cabeça, a partir de que as coisas vão ficando mais claras, né? Eh, você já tinha algumas pessoas que você vinha como o exemplo, até para essa questão do ativismo, de luta, e quando virou essa chave para você, esse entendimento, e quem você tinha como esses exemplos, assim, ao redor ali, né? Ou se nessa época ainda, justamente não sei como foi a cabeça, né, do Raul, ou se nessa época ainda você estava vivendo bastante a infância e esse lance do ativismo veio um pouco depois, não sei. Boa, mano, boa. Cara, então o ativismo ele veio um pouco mais tarde, né? Lá Uhum. pelos 15, 16 anos. Mas antes dessa idade já comecei a trabalhar aqui na favela para ajudar dentro de casa. E minha referência fora meu pai, minha mãe, pessoas próximas, né? Naquele período
de anos 2000, 2005, assim, era um complexo do Alemão que não tinha novela, não tinha teleférico, não tinha filme, não tinha internet, não tinha coisas positivas compartilhadas com o mundo sobre esse lugar, né? Era um lugar incrível para quem vivia, mas também muito, muito, muito ausente de direitos diversos. E, sinceramente, né, a maioria das pessoas que eu conhecia, um pouco de mais idade que eu e tal, e etc., estavam se envolvendo, infelizmente, com o varejo das drogas, com o mundo da tentativa de ganhar um dinheiro fácil pela sua sobrevivência, pela realidade que a gente vivia. Uhum. E acabava que, durante muito tempo, eu também observava o que era o tráfico, né? Por que meus amigos estavam indo para aquele lugar, se aquilo era um caminho, se só aquilo que é o que tinha para gente aqui dentro da favela, né? Eu acho que justamente nesse período de pouca idade é quando tudo se conecta na minha existência, como conectando com a pergunta que foi feita, e aí os vários mundos surgem, né? E esses vários mundos vão disputando para qual caminho eu vou. Então, Uhum. como eu falei, é isso, né? Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar aqui no Complexo do Alemão, numa feira que tinha aqui na entrada da favela. O Complexo do Alemão, ele cresce como morro, né? Ele cresce para o alto, e aí as partes, é um lugar gigante, e aí as partes baixas da favela, ou o início das escadarias ali, né? A gente chama de pé do morro, o início onde a gente começa a subir a favela. E na rua principal lá embaixo, né? Que ficava nas ruas principais da parte baixa da favela, eu ficava em dia de feira, né? Numa dessas escadarias no pé do morro, oferecendo trabalho braçal, né? Para os idosos, para as mais velhas, oferecendo para carregar as compras que elas estavam fazendo, tal, e etc. E eu lembro que esse período ele foi muito bom na minha vida, justamente porque eu aprendi um monte de coisas, né, que interferem no que eu sou hoje ali, naquele período. Primeiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, já entendia que vivia uma realidade de desigualdade que precisava ajudar em casa. Segundo, né, que esse processo de abordar as pessoas e oferecer o seu corpo, né, deixa eu ajudar a carregar sua bolsa com meus braços, isso fez eu quebrar um monte de timidez e vergonhas que existiam em mim, né? Então eu tive que aprender a me comunicar, trocar ideia com as pessoas, fazer abordagem, enfim, comunicar de vários formatos. Esse é um ponto central, né, que eu acho que é uma das coisas que me traz a falar tanto hoje. Um segundo ponto é que eu ofereci ajuda a essas pessoas, mas eu não tinha ideia de onde elas moravam. Elas poderiam morar muito próximo de onde eu estava ou do outro lado do Complexo do Alemão, que são 16 favelas. É um lugar gigante, né? E aí, às vezes, isso acontecia. Tinha gente que era do outro lado e a gente ia caminhando e justamente por esse período eu conheci o Complexo do Alemão inteiro, Que porque eu ia em maneiro. cada beco, em cada viela, em cada rua, em cada lugar, né? Passei a conhecer geograficamente o meu território nesse período. Eu acho que o terceiro ponto e o mais importante é porque eu ouvi, né, como oferecia ajuda, e normalmente que aceitavam eram nossos anciãos vivos, os mais velhos, as mais velhas, eu conhecia a história da favela pela boca dessas pessoas, né? Então a gente ia caminhando, conversando, contando a história de como elas chegaram na favela, de lutas que elas tiveram e tal, e etc. Esse foi um período bem importante, e inclusive justamente, né, 14, 15 anos, como eu falei, com vários dos meus amigos nas correrias da vida, alguns deles indo parar no mercado da venda de drogas, nessa correria e nesse funil da violência. Essas várias pessoas que eu fui conhecendo também foram muito importantes, porque os mais velhos, as mais velhas, eles se sentem na liberdade de puxar a nossa orelha, né, de dar um esporro na gente quando a gente está fazendo alguma coisa que eles consideram errados. Então eu tinha muitos olhos olhando a minha caminhada, justamente nessa pegada que eles falavam: você se comunica bem, você está aí na correria, toma cuidado com isso, não faz isso e tal. Então, acho que isso foi ponto central para conectar tudo isso, né? Isso ali dos 13 aos 15 anos, eu acho que é a grande vertente. E só dando mais uma continuidade na pergunta, a internet chega na favela, né, cara? O governo Lula é eleito, aí tem um recurso, né? A galera passa a Uhum. acessar de certa forma mais recurso, e aí começam a surgir algumas coisas na favela que não tinham antes, como as lan houses. E aí surge a primeira lan house aqui no Complexo do Alemão, né? Um cyberespaço que a gente começou a frequentar. E aí, justamente nessa democratização, outros espaços foram surgindo, né? E aí, aquele que eu frequentava, ele começou, de certa forma, a perder clientes, né? A galera foi se Uhum. espalhando para Sim. mais próximo de suas casas, etc. E depois a galera foi começando a poder ter um celular melhor, um computador Uhum. dentro da sua Sim. própria casa. E aquele lugar começou a perder cliente, começou a ficar difícil a situação e chegou perto de fechar as portas. Foi aí que a gente se organizou, né, as pessoas que frequentavam aquele cyberespaço, aquele lugar, e a gente resolveu fazer um evento, né,
para arrecadar fundos para tentar manter as portas abertas. E a gente, naquela época, o que fazia muito sucesso era o Orkut, né? A rede Uhum. social bombada junto com o MSN. E aí a gente fez uma festa chamada Orkut Fest. E aí, É. Caraca. Orkut Fest para lá, Orkut Fest para cá, chegou o dia do evento, o evento bombou. A gente não esperava que ia ser aquilo, aquela quantidade de gente, aquela quantidade de coisas sendo vendidas. E aí bombou, deu muito certo o evento. A gente conseguiu pagar as contas que estavam atrasadas, fazer manutenção nas máquinas, comprar novas máquinas, distribuir uma bolsa ali para a equipe que de certa forma estava envolvida com aquilo, né? Isso foi legal, eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi quando justamente eu comecei a receber alguns rótulos, né, aqui na favela. Então, por exemplo, foi um dos primeiros rótulos que eu recebi na vida foi esse de produtor cultural. É, as pessoas começaram a procurar a gente no dia seguinte ao evento, né? Quando vai ter o próximo, vocês vão fazer de novo? Uhum. E a gente, no primeiro momento de vida, viu aquilo ali como a possibilidade de manter o lugar que a gente gosta, de fazer uma renda básica mínima com trabalho, né? Mas com Sim. menos esforço, digamos assim, do que ficar carregando bolsa, do que ficar fazendo o corre que a gente fazia. E a gente continuou, né? Durante pelo menos uns 5, 6 anos ali, a gente seguiu fazendo eventos, os eventos que eram locais cresceram, rodaram as casas de shows dos bairros do entorno, trouxemos grandes atrações daquela época, do funk, do pagode, do rap. E aí a vida foi seguindo, né? Fomos fazendo evento, mas depois o tempo passou, a galera foi fazendo família, foi entrando em universidade, foi tendo outros trabalhos, foi se espalhando, mas eu acho que é um dos pontos centrais que vão Que virou trazendo, a de chave certa ali, forma, né? essas viradas de chave, tanto no fazer quanto na imagem, né? Porque é isso, aí você é conhecido, ser conhecido pelos idosos e pela galera da rua, pela galera da feira, aí depois você é conhecido, conhece também a maioria dos jovens, sim, que estão envolvidos com o mercado ilegal das drogas, com crime, porque é uma moleque que saíram do mesmo lugar que eu, e eu vim por um caminho, infelizmente eles foram para o outro, aí você vai ficando conhecido experimentando internet, aí você fica Uhum. conhecido produzindo evento, né? Eu acho que é também uma virada de chave de imagem junto a tudo isso, né? Esse período. Eu acho Que bem bacana maneiro. que já destaca nessa época também a sua parte de comunicação, que isso é um ponto muito forte, você é um ótimo comunicador, fala muito Oh. bem. Isso a gente vê aqui no papo, mas no dia a dia também a gente acompanha as redes sociais, você, o seu trabalho. E é muito bacana, né? Quando tem a luz é botada em cima das qualidades das pessoas, né? Pois é, E, pois é. e como você comentou, né, infelizmente, hoje ainda passamos por isso, mas no passado ainda era pior essa questão da comunidade, do acesso, do olhar para a comunidade. Imagina então para você olhar para a qualidade de pessoas que estão ali, né? Então eu acho muito importante essa sua fala e trazer para a gente aqui esse outro lado, que infelizmente esses jornais que a gente faz assim e sai sangue, né? Essa é a verdade. Esses jornais que passam em TV e tudo mais que só falam de, tipo, de uma comunidade, uma favela que não é a realidade, sabe. 90% das pessoas ali, cara, estão ralando pra caramba, entendeu. Tem mil qualidades, tem 1000 talentos ali dentro e que infelizmente, o poder público não Valorizo. chega, né. Então, eu até queria te perguntar nesse ponto, Rafinha pode me cortando aqui Sim, também, sim. pra comentando, Pergunta tua que eu complemento. na época ali que a gente teve, até falando um pouco de poder público, né, quando teve aquela loucura que foi aquela questão de intervenção militar, de botar as UPPs e tal. Eu lembro que na época eu trabalhava para uma empresa de pesquisa de mercado e ela fez até um trabalho linkado à questão da UPPs. E num determinado momento, se eu não me engano, foi no último governo Cabral ou alguma coisa do tipo, a quantidade de UPPs que eles quiseram criar, assim, de uma hora para outra, porque era uma coisa eleitoreira, né, foi absurdo, né. Então, tipo assim, perdeu desde o início já a ideia que era, tipo, beleza, vamos pacificar, mas de uma forma inteligente, não da forma que foi feita, e levar, né, outras coisas, né, saneamento básico, saúde, etc, tudo que a gente poderia falar aqui. Como é que foi a sua visão naquele momento disso tudo que aconteceu? Como é que foi para vocês o impacto diretamente ali? Boa, boa, cara. Essa pergunta é muito boa. Nessa época eu já estava envolvido, né, nos projetos sociais, em várias coisas aqui na favela. E a gente, desde o início, nunca viu isso com olhares positivos, né? Porque, por mais que se transforme o discurso, que se apresente de outra forma, na prática era mais uma vez a polícia como única política pública que as estruturas de poder público pensam para as favelas e periferias. Então, a guerra às drogas, né, ou esse formato
de segurança pública que consiste na ponta nas operações na favela, ela não é uma novidade de agora, né? É uma novidade de muitos anos. Ela nem começa no Brasil, né? Começa com Nixon, Richard Nixon lá nos Estados Unidos, e o Brasil copia essa estrutura. Isso é muito grave, né? É importante falar disso porque eu tenho uma linha do tempo muito nítida na minha cabeça, que a gente tem a ocupação do Brasil, né? Quando que chamam de descobrimento, a primeira invasão, né? A ocupação não começa agora, ela começa lá atrás. E aí você tem o genocídio indígena, a escravidão, genocídio negro, vários períodos de luta, aí você tem ditadura. E aí depois da ditadura eu vejo que hoje, né, na nossa geração, a atual política sobre drogas ela é a principal ferramenta de controle e manutenção de racismo e desigualdade, né? Então tudo isso que a gente vê e acha que se chama segurança pública, né, quando na verdade é violência direcionada, é um paliativo sangrento e violento, essa estrutura de guerra às drogas, ela é essa ferramenta de manutenção de controle racista de desigualdade. Porque quando a gente pega essa frase, né, guerra às drogas, a guerra, ela tem um recorte racial, ela tem um recorte desigual. A guerra é para favelas, periferias, populações negras, populações pobres, e as drogas estão em todos os endereços, dos pobres aos nobres. Então não é uma guerra às drogas, né? A gente nem fala sobre drogas, a gente nem sabe o que são essas drogas, quem faz, quem vende, né? Que substâncias são essas, mas declara-se guerra, usa-se a substância para declarar guerra a uma população que historicamente ela é perseguida, né? E a própria estrutura de segurança pública no Brasil, aí no caso do Rio de Janeiro especificamente, que é onde eu vivo, sempre que as elites, né, que os bairros nobres gritam por mais segurança, a polícia invade a favela, né? Então as pessoas que vivem onde eu vivo, elas não se sentem não, pertencentes a nenhum grupo de direito mínimo, né? Sempre são violadas, sempre são alvos justamente dessa estrutura. Então, nem direito a se sentir ou fazer parte da segurança a gente tem, porque gritam no asfalto, gritam na área nova por segurança, invadem a favela como resposta. Ou seja, nem dentro da ideia de segurança estamos inseridos e inseridas. E essa é uma questão que precisa ser amplamente discutida, e a UPP é mais uma amostra disso, né? A gente criticou, era uma política que, por si só, já se provava que não tinha como ter continuidade, né? Porque é matemática, né? A gente vive sobre o algoritmo da vida. Os caras iriam formar policiais e esses policiais. É isso. Só isso já é uma estrutura de gastos. Novos funcionários, novos uniformes, novos armamentos, nova alimentação, novas viaturas, novas bases, novos estudos, novas armas. Então, é uma política de tanto gasto que não tendo um retorno imediato é difícil de se manter. E aí se alia, né, com uma estrutura de empresas como a do próprio Eike Batista, que historicamente a gente vê que tinha várias contradições com o próprio país, né, de explorar o próprio país, de dever coisas para o próprio país, e aí se alia com essa estrutura, e junto a isso, né, os mega eventos ali se aproximando, Copa do Mundo, Olimpíada, você entende, quem tem um olhar crítico rapidamente percebe que ali tinha uma matemática de vender uma imagem falsa de um Brasil seguro a partir da exclusão das favelas, periferias e populações negras, de controle desses corpos enquanto os eventos aconteciam, e nem precisou os eventos inteiros acontecerem para isso começar a ruir, né? Porque a gente está falando de uma estrutura de polícia que também precisa ser discutida, né? Uma polícia que tem escândalos históricos de corrupção, apontada como a que mais mata e a que mais morre no mundo, uma polícia que é totalmente, né, tem uma estrutura ali que é construída onde a violência é a principal regra da forma como lida com algumas pessoas. Então, a gente não fez essas discussões históricas, a gente não avaliou qual é a polícia que a gente tem hoje, a gente não discutiu a ideia da desmilitarização da polícia, que as pessoas pensam que é acabar com a polícia, mas eu não conheço nenhuma sociedade sem polícia, né? A gente está falando da polícia ser desmilitarizada, ou seja, não ser julgada pelos seus pares, pelos seus iguais, diante de arbitrariedade, de atrocidades cometidas, mas que sejam que haja um julgamento justo, né, e não que favoreça a um lado, tirar a blindagem da militarização dessa estrutura. E pouco tempo depois começou a ruir, né, porque a própria UPP, a própria polícia em si, começou a fazer situações aqui dentro totalmente absurdas, né, como, por exemplo,
É isso, né? Extorsão, já entendia qual jovem ou não tinha envolvimento com o varejo das drogas, qual pessoa ia visitar um familiar preso na cadeia. Começaram a ter pequenas situações de sequestro relâmpago, algumas ameaças, e aí voltou a ter o conflito, a violência. Eram mais duas facções dentro de um lugar do que, de fato, uma estrutura que representa o Estado, o poder e a Uhum. segurança pública. Aí, nesse período, a gente tem como nunca a expansão e o crescimento da milícia no Rio de Janeiro, né? Aí hoje a gente tem um Estado milicializado no Rio de Janeiro. A milícia é a segunda maior facção hoje do nosso Estado, né, se espalhando pelo país e alcançando a presidência. e nessa, e Sim. nessa e nessa estrutura é isso, né, cara? Faliu. O resumo do resumo faliu, não só faliu quando desligaram os interruptores dos mega eventos na época, Copa do Mundo e Olimpíada. Junto a isso, desligaram-se os interruptores dessas máscaras, né? Ficou tudo exposto. O teleférico do Complexo do Alemão também nessa época parou de funcionar, já vai fazer 6 anos que não funciona. A Uhum. UPP ficou totalmente falida, sucateada, a ponto de, em algumas favelas, em algumas áreas aqui do próprio Complexo do Alemão, ter que fazer aliança realmente com as mulheres que estão envolvidas com o tráfico local para poder entrar e sair de algumas ruas. Depende, às vezes, da ajuda de uma moradora, de um morador, para ter onde beber água, porque estão dentro de containers, tá ligado? Dentro de uma... Então, assim, caos do início ao fim. E aí a gente encerra, né, a cereja do bolo com Cabral preso, com Ike Batista preso. Só no Complexo do Alemão, aproximadamente 200 milhões de reais desviados, né, nesse projeto UPP teleférico. Então, caos, é simplesmente fazer algo que nunca foi demanda das pessoas desse lugar. Não fomos ouvidos, não fomos inseridos, não participamos de nenhuma discussão. A gente jamais falaria que queria um teleférico, aí, tendo ainda hoje tantas pessoas com moradia precária, morando em casa de madeira, morando em casa sem qualquer estrutura mínima. A estrutura de o que foi gasto com a UPP, a gente jamais teria aceitado algo como isso, né? Se é um trabalho de médio e longo prazo, vamos trabalhar com médio e longo prazo em educação, em cultura, em fortalecer os direitos das pessoas aqui dentro, né? Mas, infelizmente, isso não foi ouvido e a gente chega a esse estágio de Rio de Janeiro que a gente vive hoje, que de chacina do Jacarezinho ao assassinato da Rebeca e da Emily em Caxias, dos 3 jovens desaparecidos também na Baixada do Rio, que até hoje a Até gente hoje. fica nesse limbo, ao fato mais terrível e recente acontecido, né, que foi o da Kathleen ali no Complexo do Uhum. Lins. Isso, infelizmente, só mostra, né, o quanto a gente ainda insiste numa estrutura embranquecida, numa estrutura elitizada que não tem qualquer interesse em sair da sua bolha, do seu privilégio Uhum. e discutir um Brasil que garanta direitos e justiça de fato. Né? E você fala até desses casos que aconteceram recentes, que infelizmente são constantes, a gente toda semana tem casos assim, é surreal, aí o negócio fica de uma forma tão banal que não dá tempo nem do luto, né, da galera, tipo, Pois é, cara. sentir a dor, porque no semana seguinte, dia seguinte já tem outro acontecido bizarro. E eu lembro de uma cena que ficou muito marcada, foi no último caso, que por sinal repetiu no mesmo local, lá em Jacarepaguá, ali na entrada da Cidade de Deus, embaixo do Sim, viaduto, que mataram a última vez agora um morador, um motoboy, se eu não me engano, ele estava com sim. um morador, e no mesmo local que tinha acontecido há pouco tempo atrás. E aí, a galera estava protestando ali e tudo mais, e tinha uns policiais, eu acho que chegaram depois, não foram os policiais que estavam na hora, o rapaz gravando falando assim com os policiais, falando: "Cara, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. Tipo, olha pra vocês, nós somos iguais, cara. Olha o que vocês estão fazendo, vocês não têm nem noção". E aí, pra mim, o que me pegou, foi, tipo, a cara dos policiais, vários deles, assim, olhando meio que para o nada, assim, pra baixo, e você vê, óbvio que não todos, mas, assim, você vê que alguns ali, eles estavam desconfortáveis com a situação, que, cara, eles também são vítimas da parada, e muitos não param pra pensar que essa forma militarizada, né, que é feita, botam eles no balaio que eles vão matar, mas eles vão morrer também, né, por algo Exatamente. maior que estão cagando pra ele, essa é a verdade, né. A elite lá, os governadores, etc e tal, não vão estar preocupados com esse policial que morre, vão tocar lá mais uma musiquinha e tal, bater continência e pronto, acabou. Então, assim, a gente vê que nosso debate sobre política pública e sobre segurança, etc, tudo, é muito irrisório e é sempre uma coisa marqueteira, né. Nunca é algo a médio e longo prazo, nunca a gente vai estar pensando pro futuro e vamos, como você falou, para que eu vou querer ter um teleférico se ainda a gente tem saneamento básico faltando?
Pois é. A gente tem uma educação atrasada, então assim, eu acho muito importante debater isso, tentar levar cada vez mais esse debate, porque se a gente não tiver isso, nada adianta, né. Mas Rafinha, desculpa, Sim. eu te cortei, você Não, não, aproveitar e pegar esse gancho aí que você falou da militarização e que o Raul falou também que em nenhum momento ninguém propôs o fim da polícia, né? A gente propõe, e eu acredito também que a gente propõe o fim da militarização da polícia. E eu queria falar sobre duas coisas nesse assunto e pedir ajuda para o Raul. Primeiro, essa desinformação, né, Raul? Acho que fica claro que já vem desde muito antes desse nosso atual governo. E a base dele é a desinformação, mas desde antes, né, uma parte, acho que da esquerda e tantas outras partes da sociedade, eu estou inserido nessa parte que não está satisfeito com a polícia do jeito que está, mas de longe acho que a solução é não ter polícia, né? Eu acho que como a gente consegue, Raul, alcançar mudar essa desinformação, chegar para a galera que talvez não pense tanto como a gente, mas explicar para essa galera que não é o fim da polícia, não é a anarquia, não é o mundo alelê que se vende, que a desinformação vende, né? Que na verdade o que a gente tem uma proposta de um policiamento diferente. Como é que a gente consegue atingir, cara, essa galera que ou a gente não consegue mais atingir, porque essa galera já tá tão cega e ela não quer mais ser atingida, e quando ela ouve o fim da polícia militar, ela quer entender que o que a galera quer, o que a gente quer é algazarra, e é muito longe disso, né? A gente consegue, cara. Boa. Cara, eu acho que não pode desistir de tentar, né? Tem que Aham. usar estratégias de comunicação como vocês estão fazendo aqui, como a gente faz em várias favelas do Rio, do Brasil. Eu acho que tem um ponto que algumas figuras, elas, na era do algoritmo, na era da internet, elas ficaram com muita visibilidade, né? E às vezes a gente que entende muito de comunicação de internet, isso ali assusta, né? Cansa, é meio desesperador você ver uma realidade como essa, mas ao mesmo tempo tem uma grande massa de pessoas que está offline, tem uma grande massa de pessoas que não quer nem falar de Lula nem de Bolsonaro, sacou? Uhum. Que quer pensar algo diferente disso tudo. E a gente tem que seguir comunicando, porque sempre vai ter alguém ouvindo, sacou? Eu acho que o Uhum. central é a gente não desistir daquilo que a gente acredita, né? Se a gente acha que a forma que está é totalmente contraditória, é totalmente errada, é manter uma aliança, né? Eu sempre acreditei que o pouco é muito mais forte do que o muito de uma vez só, porque vários poucos é o que compõe esse muito lá na frente, né? Então a gente tem que manter essas estruturas. Aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, eu sempre falo com a galera que o on ele jamais substitui o off. O off é o principal, o on é o complemento dessa estrutura, né? E quando eu falo isso, eu estou dizendo, não adianta, por exemplo, o coletivo Papo Reto, Perifa Connection, movimentos, né, os grupos que eu faço parte, a gente trabalhar redes sociais e não fazer coisas no offline. Porque na realidade das favelas e periferias, aqui no Complexo do Alemão, na Maré, no nosso entorno, uma grande parte da população não está acessando a internet ainda, uma outra grande parte que está acessando não acessa uma internet de qualidade, e Uhum. essas que acessam não querem acessar para falar, para ficar discutindo, vivem uma desigualdade, vivem uma realidade de vida tão dura, tão difícil, que elas querem distrair, querem Sim. curtir, ver vídeo bobo no YouTube e tal, e etc. Então tem uma grande massa populacional que não está em nenhuma desses dois campos de discussão e que, se você troca uma ideia, não concordam com o que está aí. É porque o discurso fácil ele penetra, né? A Uhum. não responsabilidade com a verdade, disseminar fake news, isso é mais fácil, né? A gente está tendo mais trabalho, eu acho que é isso que cansa, porque a gente jamais vai usar fake news para combater fake news. A Exato. gente jamais vai, sabe, jogar com as pessoas para tentar passar a nossa ideia. Isso que cansa demais. Mas eu acho que não vale desistir, tem que manter, tem que disputar. Pouco a pouco, né? Assim como, infelizmente, a UPP ficou explícita o que a gente já falava, né? Queria que tivesse mudado, que a favela tivesse melhor, que outras coisas tivessem surgido, mas não foi essa realidade. Eu acho que pouco a pouco esse governo também se expõe, a gente também vai vendo, porque não tem como sustentar a mentira por muito tempo, né? Sim. O lance aqui com Bolsonaro, com esses pensamentos fascistas, com essas estruturas, tem gente com interesse nisso por trás, né? Não é à toa Sim, que exato. nesse período de bolsonarismo a gente teve tanto retrocesso no campo das garantias dos trabalhadores e trabalhadoras no país, a gente teve retrocesso nos direitos, a gente está tendo perseguição de cotas e da participação das populações diversas, negras, Uhum. periféricas, faveladas, no acesso a uma educação de qualidade, né? Então tem um interesse, né? É difícil combater esse interesse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está avançando também. E tem uma coisa que eu sempre falo com a galera, que a gente precisa se informar
para além do eixo Rio-São Paulo, para além do eixo Sudeste. Porque se você resumir o Brasil a Rio e São Paulo, você fica doente, porque é onde tá o grande acesso, né, aos veículos de comunicação, sejam eles os padrões formais empresariais, sejam independentes, né? É onde a polarização máxima acontece. Tem outros Brasis acontecendo, tem outras realidades, tem o Brasil fronteiras, tem o Brasil centro, norte, nordeste, que tem várias discussões acontecendo que impactam nisso, né? Inclusive, muitas vezes, até no voto, né? A gente viu isso, como é que foi essas outras regiões e a expressividade disso a nível de Brasil. Eu acho que a gente tem que procurar formatos de manter... de se cuidar, não pode deixar de se cuidar, não achar de momento algum que você vai salvar o mundo sozinho, não vale ficar 24 horas debatendo em rede social, em roda de conversa de amigo, ainda mais quando você percebe que a pessoa não vai mudar aquela cabeça, porque a gente sente, tem gente que quer trocar uma ideia e tem gente que só quer contra-responder É para verdade. poder... Então ter calma, respirar, eu acho que não vale desanimar, vamos se Sim. conectando, tem várias pessoas que se aproximam, nós três, né, a gente se conectou hoje, a É. gente já não se conhecia, estamos até ali conectados em rede social, mas agora trocando uma ideia. É isso, vamos procurando, vamos seguindo com calma, respirando, sem desanimar. É duro, é doloroso, né? Esse não compromisso, essa violência, né, na mente, na carne que a gente vem sofrendo, mas não dá para entregar os pontos, mas também não dá para adoecer. Então é lembrar que a gente não está sozinho, né? Tem outras pessoas pensando igual a gente. Por mais difícil que pareça, Sim. há outros irmãos, há outras irmãs, há outras pessoas que estão na mesma linha de pensamento que nós e a gente precisa se fortalecer nisso. Maneiro, Acho que cara. 2 frases resumem muito bem isso que você falou, cara, que é a questão de primeiro a gente tem que estar vivo, né, então não adianta a gente tem que estar vivo para poder estar lutando contra isso, então a gente Pois tem que estar é. bem da cabeça, bem fisicamente e tudo mais para poder manter, e a questão de pequenas atitudes, influenciam muito. Às vezes a gente tem essa ideia de tipo: "Caraca, eu preciso fazer a maior coisa do mundo para modificar", não, modifica no teu prédio, modifica na É tua isso. comunidade, sabe, fala com teu amigo, fala com a tua mãe, com o teu pai, que de um em um, cara, a parada expande, porque não adianta nada você estar querendo falar com o mundo se você não tá conseguindo mudar o cara que tá do teu lado. Pois Então, é. assim, poder ter esse papo aqui, eu acho que já é muito bacana, porque qualquer pessoa que vai estar ouvindo a gente ali e já modificar, porra, show de bola. 1, 2 pessoas, a gente tá evoluindo, né. Eu tenho um exemplo muito legal disso daí. A gente no Papo Reto, né, um dos coletivos que eu faço, o Papo Reto praticamente é um dos mais conhecidos por várias coisas, mas a gente acabou desenvolvendo tecnologias para denunciar a violência do Estado aqui dentro da favela e a partir disso conectando com outras favelas, né? A partir disso a gente rodou o Brasil, se conectou com periferias do Brasil, depois nos conectamos com movimentos pela América Latina, fechamos uma parceria com o Incrível. movimento Black Lives Matter em vários estados americanos, né? Então a gente está com uma rede muito grande de denúncia, né, do monitoramento dessa exploração da América Latina pelo mercado da guerra, né, pela segurança pública como marketing, como mais privado do que pública na prática, né, de toda essa estrutura. E aí, nesse período, quando a gente denuncia uma violência óbvia, sacou? Quando a pessoa usou a farda para fazer uma merda, e aí muitas vezes as pessoas criticam, tá ligado? Até o óbvio, tá defendendo o bandido, por que não vai filmar o bandido, não sei o Puta que, não sei o merda. quê. Essa é Né? foda. Sempre tem isso. Mas eu fico até com pena da galera que pergunta isso, porque é óbvio, é bobo, né, mano? Eu acho que, Sim. tipo assim, você, eu, qualquer pessoa, se a polícia, se o policial está usando da farda para cometer um abuso, você denuncia aquilo, você deveria, pô, ser agradecido. A galera tinha que falar, pô, obrigado, é isso. Não é para isso que o meu dinheiro vai, não é isso que eu quero. Exato. Só que é o contrário, nessa polarização. E eu sempre falo com as pessoas, galera, é óbvio, sacou? Por que eu não fui um bandido? Porque o bandido não tem ali a corregedoria do tráfico para eu denunciar, tá ligado? É contra a lei, é a mais. Você denuncia, você morre, é o óbvio. Sacou? É isso que você quer realmente? Então você quer que as pessoas morram? Ao invés de denunciar alguma coisa errada que foi vista no campo das leis, da legalidade. E ao mesmo tempo eu falo para as pessoas, ó, ao longo de Papo Reto, ao longo de movimentos, de Perifa Connection, dos grupos que eu faço parte, a galera ali já fez tanto curso de fotografia que eu não faço ideia. A gente mantém 2 vestibulares lotados com pessoas entrando na universidade. A gente faz um monte de atividade. Isso é dentro do Complexo do Alemão, isso é dentro da Maré, isso é dentro de várias favelas. A gente está diretamente na prática enfrentando o tráfico com a nossa política pública local que o Estado não fez. Então a gente critica o mal policial ali, que às vezes incentiva e semeia ódio e bota na cabeça do moleque que já está revoltado, sem nada de perspectiva, que ele tem que ir pro outro lado dar tiro no polícia e a gente fica nesse ciclo vicioso eterno, sacou? E nós, a gente está na prática sim fazendo um enfrentamento. Quando a gente pega 10, 15 jovens, ensina a tirar foto,
voto, insere no mercado de trabalho, cria possibilidade, você está evitando que 10 pessoas possam balançar aí para o lado da ilegalidade. Quando você faz um pré-vestibular com 100 jovens, tendo acesso a um conteúdo crítico, reflexão de sociedade, favela potência, a importância daquele indivíduo nesse coletivo, né? Você está transformando essa realidade e enfrentando na ponta diretamente essa estrutura, né, das ilegalidades em si. E é isso aí que você falou, cara, o trabalho que vocês fazem do caramba. Eu já queria elogiar aqui, porque é o trabalho de inteligência, né? O pessoal adora falar tanto de trabalho de inteligência da polícia, mas a gente tem que valorizar esse trabalho de inteligência, que é da galera que tá ali inserida no meio, que sofre no dia a dia, mas que ao mesmo tempo tá fazendo o corre ao contrário, né? Tentando tirar a galera para ir para um lado, o caminho, digamos, errado, ou poder, enfim, só ficar criando ódio. Não, mostrar uma segunda perspectiva. Então, o trabalho de vocês é importantíssimo. E eu já queria entrar um pouco a gente falar um pouco desse trabalho, que você atua e tudo mais. Eu só vou pegar uma pergunta aqui que tá vindo no chat e vou inserir para a gente estar nessa parte de âmbito de segurança pública e tudo mais, e a gente parte para lá. Maravilha. O Vinícius mandou aqui, ele perguntou: acha que o fracasso das UPPs pode contribuir para a sociedade achar que atirar na cabecinha, aquele idiota falou, seja a única solução? Você acha que Cara, isso pode... boa. Cara, eu acho que tudo é narrativa, né? A gente vai precisar disputar essa narrativa e mostrar do porquê falhou. Não é que falhou no meio do caminho, é que já começou falida, né? Foi mais uma estrutura de marketing mega eventos do que, de fato, pensando que, nossa, olha como é que estão as pessoas que vivem no Complexo do Alemão inseguras, vamos levar segurança, porque essas pessoas merecem, elas têm direito e dignidade. Nunca foi isso, né? Foi o controle militarizado das fronteiras invisíveis que Joane Ventura escreveu lá no passado entre favela e periferia. Então, o Mira na Cabecinha e Atira são um pouco mais de 1.000 favelas no Rio de Janeiro. As favelas, né, por exemplo, no campo da política, as favelas são voto, sacou? É quem elege, inclusive, muita gente. E essas pessoas, elas têm cada vez mais noção de que não é Mira na Cabecinha e Atira, justamente porque elas conhecem a prática fim no dia a dia do que é a atuação policial da favela para dentro, né? E essas pessoas também circulam a cidade como um todo. Infelizmente, na maioria das vezes, como aquelas invisíveis, né? São as pessoas mais importantes, mas são as invisíveis, são aquelas que são, que eu gosto muito de falar isso, né? São as que saem antes do sol nascer, sacou? Para pegar 2 horas de ônibus lotado e chegar em qualquer lugar, e vão ligar os interruptores que fazem a sociedade funcionar, e vão ser as últimas a saírem, porque vão trancar a porta, vão fechar esse interruptor, vão pegar esses mesmas 2 horas de ônibus lotado, e às vezes vão chegar na favela e tá tendo uma operação, não vai poder entrar, teve um tiroteio mais cedo e tá sem luz na casa dela, várias situações, e são os invisíveis, né? Aquelas pessoas que a gente não sabe o nome. A referência é a babá da minha filha, o tio da portaria, a porteira da escola, a tia da cantina, né? São pessoas que a gente não sabe nem o nome. E essas pessoas, elas têm noção do que é essa atuação dentro e fora da realidade da favela. E aí eu acho que discursos como esse, eles tendem, né, minimamente a ter possibilidade de disputa, não ainda mais agora a gente vendo o Witzel, né, com todas as questões políticas envolvidas ali, né? Mas aí você vê que nada disso se sustenta, que a guerra entre essas pessoas que têm o pensamento do poder pelo poder e da violência para quem discorda com eles é tão grande que o jogo político entre eles vai derrubando um ao outro, né? E essa estrutura do Miranda Cabecinha e Atira já não faz tanto sentido hoje, quando o Estado, quando teve a possibilidade de tentar construir algo diferente, não soube, e a gente chega a esse momento da milícia como a grande imagem de Rio de Janeiro, né? Então, acho que há possibilidade de disputa. O Mira na Cabecinha e Atira, infelizmente, ainda é uma grande verdade para muitas pessoas, não só fora da favela, mas até dentro também, né? Porém, a gente precisa fazer essa disputa, porque o Mira na Cabecinha e Atira não é uma lógica do agora, né? A história da política sobre drogas é nisso, e nunca mudou, nunca transformou, só mantém mais violência, mais brutalidade, um Rio de Janeiro sangrento, um Brasil sangrento, né? E a gente precisa disputar isso. E aí, só mais uma coisa que ainda também dentro do campo da segurança pública, para a gente poder virar os temas, e é curioso que a gente está falando, eu gosto muito de falar com as pessoas, né, que a gente tem que pensar urgentemente uma outra política sobre drogas. E quando a gente fala sobre uma outra política sobre drogas, não é o fato de poder usar ou não usar. Eu estou falando do bem social, da estrutura da garantia de direitos diversos que não acontecem quando
essa estrutura atual é o que é dado. Então, por exemplo, hoje, enquanto há ilegalidade sobre certas substâncias, a favela ela é alvo de violências diversas. Aprisionamento massivo, colocando hoje o Brasil como a terceira maior população carcerária do planeta, né? 800 mil pessoas presas. A gente tem assassinatos pela polícia absurdos anualmente, né? Superando recordes até de países em guerra. Então a gente tem uma estrutura totalmente grave ali desenhada. Só que, quando a gente observa vários países do mundo, enquanto é ilegal, a favela sangra e sofre. Amanhã, quando legaliza, isso é retirado da favela. Ou seja, a favela passa por um processo de exclusão duplo. Porque quando é ilegal, sangra, prende. Quando é legal, retira dali. A fonte de renda que vinha nesse processo ilegal também é tirado dali. E aí fica embranquecido, porque não é qualquer pessoa que tem condição de abrir um CNPJ, de abrir uma lojinha na esquina, de pegar as 1000 autorizações para poder se cadastrar no processo do que te daria a possibilidade de abrir um comércio de uma mercadoria até então considerada ilícita, né? Então a gente precisa fazer essa discussão de legalização, regulamentação, descriminalização, porque isso impacta na vida das pessoas. Hoje, essa atual política sobre drogas, ela só constrói retrocesso para dentro da favela. Sempre que a gente tem uma operação, não é só o confronto. Como eu falei mais cedo, acerta o transformador de energia elétrica, a favela fica sem luz. A favela fica sem luz, o tiozinho que tinha um açougue ali na favela, as carnes dele apodrecem, ele enlouquece, se suicida, como é um caso que a gente já viu. É a escola que fica sem aula, 2, 3 dias, o ônibus que para de passar. Então, vários direitos são interferidos, né? E o retrocesso é gritante cada vez que uma cena como essa aconteça. Por isso que é importante a gente falar sobre uma outra política sobre drogas, ainda mais porque hoje no Brasil, né, são várias empresas que já estão patenteando substâncias derivadas de cocaína, derivadas de cannabis, né, derivadas do processo que até então é considerado ilegal para a produção dessas mercadorias. E a nível de outros países, o próprio Estados Unidos, onde o Brasil gosta de copiar tanta coisa, está passando por esse processo de regularização, descriminalização e legalização, inclusive com muitas crises justamente nesse sentido, de pessoas negras sendo excluídas e o mercado se tornando cada vez mais branco, muita disputa rolando, mas também muita coisa boa surgindo, né, a partir de como nos primeiros 2 anos de legalização em alguns estados americanos, de como a renda disso foi gigantesca, e isso sendo revertido para a educação, para a saúde, para a redução de danos, para cuidado de pessoas diversas, né? Então é um tema que é importante a gente ter no nosso radar, porque ele parece estar distante, mas ele está bem próximo. Não, ele tá bem próximo e isso é um ponto importantíssimo, porque muita gente acha que é virar a chave e acabou. Mas não, vai ter muita gente que hoje critica quem consome droga ou alguma coisa do tipo, mas vai ser o primeiro a abrir aquela lojinha lá para Na poder hora. vender, né? A gente sabe Pois disso, a gente é. conhece. Então, é muito importante para não fazer essa virada, né? Você tira de tudo. Então você martirizava ali a galera e tal, e caía pra cima. Aí agora se tira, então vamos botar lá pra elite de novo, sabe? Vamos dar essa Foda. possibilidade. Então, é uma loucura. Tem que ter cuidado até nesse tipo de virada também. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Eu acho que até o Raul já falou um pouquinho, mas eu vou Sim. comentar aqui. Como pessoas como você, que tem contato direto com tantos sofrimentos, injustiças e tudo mais, consegue manter a saúde mental e continuar com força para lutar? Porra, essa é uma dica boa, hein? Cara, então, isso é muito bom, cara. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar uma estrutura, tá ligado? Tem que fazer uma busca de saber que eu preciso ter algo que me traga tranquilidade e paz, mesmo nos momentos mais sombrios, tá Uhum. ligado? Seja uma música, uma poesia, escrever, ver um filme, ver uma série, a gente tem que fazer essa busca. Não pode não pode aceitar que só o caos é o resumo da sua vivência, da sua existência, né? Então tem que procurar. No meu caso, eu tenho meus filhos, né? Eu tenho minha família, então eu encontro muito nesse espaço, nesse ambiente, o meu lugar de tranquilidade, de relaxamento. Hoje, eu já aprendi muito sobre o que eu faço, né? Então eu aprendi a tocar um projeto social, aprendi a descentralizar a responsabilidade, a ter equipe, a trabalhar em grupo cada vez de forma melhor, mais organizada. Isso tudo somou muito também nesse processo de certa forma, descarregar um pouco do peso desculpa, e das várias situações que isso causa. Né? Mas eu acho que tem que buscar, cada pessoa tem que buscar, e isso tem que ser mantra, sacou? Encontrar aquilo que te faz bem, encontrar aquilo que te
te vira de estado rápido, sacou? Mano, eu tô muito mal, preciso fazer aquela parada que eu gosto para dar uma respirada, para dar uma relaxada. Essa busca é importante. Às vezes é uma comida, né? Uma coisa simples, mas é importante buscar se conhecer, saber, né? Se observar, isso é parte da autoobservação também. Caramba, isso aqui me fez muito mal, já isso aqui me fez muito bem, sacou? Lembrar desses pontos marcantes e revisitar isso. O exercício do autoconhecimento, né, Raul? Pois é. Maneiro. Ô, Rafinha, eu acho que você ia perguntar alguma Vai. coisa, eu te cortei ou não? Cara, eu ia fazer uma pergunta pro Raul, acho que também um pouco de cunho mais psicológico, cara. Eu sou de uma realidade diferente da sua, né? Que entendi em um determinado momento que eu tinha muitos privilégios perante uma outra realidade. E quando eu tive essa percepção de que eu tinha muitos privilégios, né? Você começa a fazer o exercício da empatia e ver, poxa, será o papo que você falou, né? Será que o cara que tá lá no trampo vendendo a parada ilícita, será que ele realmente teve uma outra opção, né? E aí, quando eu faço esse exercício de empatia e percebo que somos todos frutos da nossa realidade, e eu me questiono, Raul, se eu tivesse inserido nessa realidade, se aquele Rafael bobão de 13, 14 anos, que era bem bobo, era bem bobo, se ele não teria escolhido esse caminho, sabe, cara? E hoje eu tenho 31 anos, eu tenho uma filhinha também, uma esposa, uma família linda, e eu continuo sem ter a resposta, cara. Sabe? Porque eu não sei justamente a realidade que você foi exposto. Se eu tivesse sido exposto com 13, 14 anos, eu não teria escolhido esse caminho. Queria saber se para você esse caminho foi exposto de maneira tão clara, se foi difícil, ou se não, até porque você na nossa conversa já falou que tinha muita gente ao seu redor puxando a orelha, apontando o norte, se não foi uma questão difícil. Eu digo isso justamente porque quando a gente faz o exercício da empatia, fica mais fácil de você tentar entender por que algumas decisões são tomadas, né? Boa. Acho muito boa essa pergunta, mano. Aqui na nossa realidade, né, eu vejo que hoje, apesar de ainda ser muito presente essa realidade, tem outras possibilidades no entorno, né? Legal. Então, por exemplo, no passado, quando eu vivia isso tudo, isso era muito explícito. Era o único caminho que tinha quando você pensava em qualidade num país capitalista, né? Sim, Então, sim, tipo, a sim. qualidade de ter algo, de possuir algo, de viver uma realidade diferente na extrema pobreza, né? Sim. E aí, nesse período, nesse processo, eu não falo nem sobre opções, eu falo sobre escolha mesmo de muito jovem que às vezes, né, nesse vai e vem da vida, teve filho novo mesmo, nunca teve uma educação de qualidade para fazer refletir várias paradas, tem uma mãe doente, já teve um pai assassinado, não sabe quem é o pai, vem desse Cara, período que, né, que infelizmente é regra e não exceção, né? alguns, né, não uma exceção na nossa realidade. E aí eu vi que para muita gente ali é a escolha mesmo, tá ligado? Que olhou para o McDonald's, que olhou para uma de Santini, que olhou para o varejo e falou, mano, R$350, R$400 ali, aqui tá dando 1.200 na semana, mano, vai. E não vai pensar, e a pessoa não entra pensando que vai morrer amanhã, ela sabe, mano, é tudo ou nada, é minha vida. Mas não vai achando que vai morrer, tá ligado? Sim, Vai sim. achando que uma hora vai juntar um dinheiro e vai embora, só que essa não é a verdade, né, mano? Racionais sempre cantou, né? Que vem fácil, vai fácil. Você vai gastando, vou gastar hoje, porque na semana que vem tem de novo, e aí vai aqui, ali, etc. Você entra num ciclo vicioso Sim. e aí mergulha num caos e fica aprisionado nessa estrutura. Eu sempre falo com as pessoas que tanto o policial quanto o jovem que está envolvido com o varejo das drogas, a vida de nenhum dos dois é fácil, tá ligado? Ambos acabam entrando nesse lugar ou pelo desespero ou pelo sonho, tá ligado? Por mais errado que seja em alguma visão, o sonho de uma vida melhor, o sonho de ter o que comer melhor amanhã, independente se eu vou morrer no dia seguinte, tá ligado? Sim. Ter um prato de comida diferente dentro da minha casa. E a maioria, como a gente bem falou aqui mesmo, né, dos policiais também vem dessa realidade periférica, dessa realidade humilde. Muitas vezes entra ali com o sonho de fazer o bem, de ser um herói, de salvar uma vida, e aí cai, como muitas vezes eu já vi e já ouvi depoimento de alguns policiais, né, cai numa estrutura totalmente de crime organizado. Então o último a chegar ali na viatura tem que dançar conforme a música dos outros 2, 3 que já estavam, de pegar o arrego do bar não sei o quê, de pegar isso não sei aonde. Então, tipo assim, é uma estrutura muito dolorosa, né? Uma vida bem complexa, onde todos os dias é incentivado que vocês são inimigos mortais, vocês devem se matar a qualquer custo.
Então é muito complexo e nesse cenário ainda tem a desigualdade, né? Ambos entram ali justamente nesse sentido, principalmente de ter uma qualidade de vida melhor no acesso à comida. Por exemplo, o cara que entra na polícia, de ter um trabalho garantido de carteira assinada, que você sabe que você não vai ser demitido da noite para o dia, tá ligado? Então Uhum. tem uma estrutura de desespero, né, que coloca essas pessoas nesse cenário e não a dor do agora é tão grande que em momento nenhum você pensa e fala, caralho, eu posso morrer de tiro, mané. Tá ligado? Aquele corpo Sim, caído ali no chão pode ser o meu amanhã. sim. Isso não é. Eu posso ficar 10 anos dentro de uma grade com 50 cabeças em 3 metros quadrados, tá ligado? Você não fica pensando isso na hora, né? Você vai, Uhum. tipo, na emoção do desespero. E é um cenário muito complexo. Então, também no meu caso em si é isso, né? O meu caso teve essas várias vertentes, né? De outros não tiveram. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo bem direto de um amigo meu que a gente viveu uma situação como essa, o Fábio, né? A gente Uhum. jovem sempre morou na mesma área aqui do Complexo do Alemão, e ele catava papelão, catava latinha, não tinha um pai, né? Tinha uma mãe muito idosa, uma irmã autista, então ele já com Uhum. 14 anos é quem provia tudo para dentro de casa. E uma vez a gente estava procurando emprego no centro da cidade, com 15 anos, assim, mais ou menos. E aí, tipo, a gente entrou numa grande loja de varejo, eu sempre falei bem, né? A gente ali desenrolando, Uhum. quase conseguindo trabalhar no estoque. Só que aí, quando o cara perguntou o endereço da onde a gente vivia, né, mano? Quando a gente falou Complexo do Alemão, o cara falou: tá maluco, vou dar emprego pra um preto, pra um Paraíba, Uhum. do Complexo do Alemão. Tipo, né? Naquela época, as coisas Sim. muito mais explícitas. É... Só que é isso, aí o Fábio era esse personagem, né? Essa pessoa que provia da casa, era muito bom de matemática, porque sabia o que ele tinha que catar ali de papelão por dia, de pet, para Uhum. fazer uma grana mínima para ter a janta, para ter o café do outro dia. E aí ele ficava muito próximo ali do tráfico, né? Acabou se envolvendo, acabou entrando. E aí, sendo bom de matemática, cresceu, né, na estrutura, foi ganhando gerência no crime, mudou de casa, comprou as coisas para dentro de Caramba. casa, ajudou a família. Só que é isso, o período durou 2 anos, né? Numa das operações que veio, ele foi uma das pessoas que morreu numa troca de tiro. Então, assim, cada história é uma história, né? Cada vida é uma vida, só que eu acho que parte do mesmo ponto. Não há equidade, não há igualdade, não há mérito na desigualdade, né? Eu acho que parte no mesmo ponto da desilusão e de desespero. Se tem uma igualdade ali, é o ponto de partida do desespero e do caos, de eu vou fazer qualquer coisa para sobreviver mais um dia. Então, eu acho que essa é a gravidade do momento, né? Só que, como eu falei, hoje, apesar das perseguições, apesar do racismo ainda presente, dessa polarização, tem outras possibilidades, né? As pessoas Uhum. olharem para um alemão e ver um René Silva, que é um dos 100 jovens negros mais influentes do mundo, Sim. é olhar para uma Rocinha e conhecer a Michelle, que está em Londres, dando aula de Uhum. comunicação a partir da Rocinha, né? São várias. Hoje tem muitos mais de nós sendo espelhos para nós, né? Não só pelo funk, pelo futebol, pelo pagode, que também são importantes, também são representantes da área, né? Você tem o San Diego Fernandes, que é um videomaker Uhum. incrível da Black Star Entretenimento, que trabalha com as moleques de favela no rap e no trap. Então, eu acho que tem mais nós, né, sendo vistos como outras possibilidades também de tipo, mano, eu quero fazer o que esse moleque está fazendo. E acaba que a comunicação no meu ativismo para ser uma dessas imagens foi central, né? Porque a gente é um avanço geracional e um experimentador de novas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu sou ativista, eu já fiz trabalho junto com a Globo, eu conheço vários Uhum. artistas, Uhum. eu ganho recebido de marca, então é um outro rolê aleatório ali que está sendo construído, tá ligado? Sendo Maneiro. entendido e acaba sendo espelho também para a menosada de, pô, como é que ele está fazendo aquilo e está conseguindo isso aqui assim? Sim. Tá fluindo ali também, vou ver o que é aquilo, sacou? Uhum. Acho que tem coisas boas aí também. Maneiro. Esse exemplo é muito importante, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem debatido isso, né? Que você ter exemplos de pessoas semelhantes a você em todos os locais, seja numa televisão, seja na parte do ativismo, seja onde for, em todos os ambientes, e não só de repente naqueles setores que a gente vê antigamente, o cara tem que ser jogador de futebol, ou tem que Uhum. ser um sambista e tal. E hoje não, hoje você vê vários, a coisa está se abrindo, está melhorando. Então, pô, isso eu acho que vai mudando também a cabeça dos adolescentes e tal, da criançada que tá vendo, né. Pois é. E eu queria pegar esse teu gancho aí, eu tô vendo aqui, eu tô de olho na hora pra gente também não te Sim. Não, atrasar, tranquilo. mas eu queria pegar essa virada aqui pra quando foi que surgiu essa seu a primeira empresa, né, a primeira empresa que eu vi que você tá à frente Uhum. de vários trabalhos e tudo mais, e como é que foi essa conexão também com a questão de, tipo,
O primeira artista ali que você conheceu, um contato e que você viu que isso, opa, daqui eu posso também me ajudar, né, nessa minha luta, né, trazer essa galera aqui para me ajudar nessa luta, né. Como é que foi essa virada e tudo mais? E falar um pouquinho também do Raul empreendedor que eu acompanho, eu acho muito bacana. Boa, boa, mano. Isso tudo é uma coisa muito recente, né? Assim, dos últimos 4 anos, praticamente. Comecei muito só nos projetos sociais, né? Fundando o Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection. Hoje eu faço parte da Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil, faço parte da rede de defensores e defensoras de direitos humanos globais, Frontline Defenders, que tem sede lá na Europa, né? Recentemente fundei o Favela e ODS, que discute justiça climática, racismo ambiental e os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável a partir da favela, a partir da periferia. Então, no campo do social, as coisas já se estruturaram ali muito bem. Só que ainda assim, né, a sobrevivência de uma instituição, por mais que você saiba cada vez mais gerir aquela parada, é muito difícil no Brasil você captar recurso. A filantropia no Brasil ainda é muito tímida, quase inexistente. As pessoas não têm cultura de doação, só do acúmulo, né? Os bilionários brasileiros, os ricos brasileiros são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres e pouca descentralização de grana mesmo nesse campo social, filantrópico. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de financiamento para ajudar a equipe, para ter o que comer, porque não é só um projeto que trabalha para as pessoas que trabalham nesse projeto são as pessoas que precisam Uhum. ser ajudadas. Todo mundo é cria da favela e da periferia também, que resolveu se organizar para tentar mudar um pouco da sua realidade. Então elas têm que ganhar uma bolsa, têm que ganhar um recurso, têm que ganhar um salário, têm que ter o que comer para fazer, dedicar seu tempo àquela parada. Só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu não queria que projeto social fosse igual quem faz plano político de carreira, sacou? Eu quero ser vereador para sempre, Uhum. sacou? Que tem gente que faz isso, Sim. né? Eu vou ser, o meu filho vai ser, o meu neto vai ser, e eu não quero uma parada assim no social. Acho que o projeto social ele tem que circular, as lideranças de projetos sociais têm que circular, aquele espaço que você ocupa, ele tem que ser útil para todo mundo que faz parte dele. Se tem um papo reto, e no papo reto tem a Alana, que é diretora, tem o Tainan, que é museólogo, tem o fulano que faz tal coisa, Uhum. o papo reto ele tem que ser uma ferramenta de transformação para aquele lugar, mas também de impulso, tá ligado? Se fulano que trabalha no papo reto é excelente jornalista e o sonho dela às vezes é trabalhar na Globo mesmo, irmão, como é que o papo reto vai ser fonte para você ser nós na Globo e para já vir outro aqui nesse seu lugar, tá ligado? E a gente Uhum. fazer essa roda girar. E aí, depois de um tempo, eu fui falando muito sobre isso, né? Fui usando as redes sociais como ferramenta de reflexão, de provocação, de várias vertentes de conscientização. O empreendedorismo já nasceu primeiro na sobrevivência, né? Naquela época da feira que eu falei, então isso já estava comigo. Além da feira, eu vendi pastel, eu vendi roupa, né? Eu já fiz um Uhum. monte de coisa nessas rotinas da vida. E aí, o perfil começou a ter visibilidade. Por volta de 2010, assim, eu sempre tive o rap também muito próximo, né, aqui dos meus afazeres, e ainda mais na época daquela de produção de evento, isso ficou muito mais forte. O rap como escola e o rap como contato. Então, eu sempre tive muito próximo das pessoas que eu conheço um pouco do trabalho, como o Dela Cruz, que é muito meu amigo, Uhum. o Felipe Rett, o Mano Brown lá em São Paulo, o Dexter, o Oitavo Anjo, o Emicida, né? Maneiro. A Rashid, essa galera, o próprio Projota, conheço todo mundo ali, né? Já tinha uma relação a partir do rap foram vindo outras conexões. A forma como eu mostrava a favela foi trazendo seguidores, né? Então, a maioria das pessoas públicas que eu conheci vieram principalmente através das redes sociais. Depois a gente se conectou no off. Aí a gente está falando de gente diversa, como Lázaro Ramos e Thaís Araújo, Sim. Paolo Oliveira, Luciano Huck, todo tipo de gente que a gente pensar foi chegando a partir dali. E depois disso, muitas outras pessoas e empresas, né, milionárias, que eu nem sabia da existência, aí começaram a trocar ideia comigo, querendo me chamar para palestras, para falar sobre o que eu estava falando, o mundo cada vez mais evoluindo e não aceitando, né, a homofobia, o racismo, a violência contra a mulher e tal, etc. E aí as pessoas me chamando para falar ou para compor ambientes, para refletir sobre isso. Só que muitas vezes essas pessoas que me pediam essa ajuda eram empresas ou eram pessoas públicas, muito Uhum. públicas, né? Que queriam saber se o que elas estavam fazendo, se aquilo era racista, se aquilo era preconceituoso, se aquela fala dela era preconceituosa, era racista, mas como eu falei, são pessoas muito públicas, muito endinheiradas, e eu falei, cara, isso aí que você está falando, você está me pedindo uma consultoria, não é uma troca entre iguais, porque Exato. no cenário de mercado hoje, né, isso conta, tem Sim. selos, né, que dizem se a sua
se a sua empresa é diversa, se Uhum. ela prega, né, questões urgentes como as que a gente está discutindo hoje. Então foi quando eu comecei a refletir algumas coisas e fazer alguns desenhos, né? A Brecha é a empresa mais deve ter 2 anos, é a coisa mais recente que eu fiz. E justamente trabalha com consultoria, né, com produção e essas conexões, esses relacionamentos, ajudando empresas a literalmente se repensarem menos racistas, mais diversas, mais plurais, ou pessoas que querem construir essa sua imagem, mas não num cenário fake, sacou? A gente tem um processo de médio e longo prazo, só fecha parceria se for com acompanhamento contínuo, porque é muito tranquilo também você participar de Tem uma 2 encontros. campanha, né? Tipo, Ou então você participa de 2 encontros com o Raul e amanhã fala que você não é mais racista porque teve comigo, 3 dias depois você faz uma merda, tá ligado? E aí cai tudo na minha conta, é como se eu estivesse passando pano perfeito. para você. E não é essa parada. Então tem toda uma Claro. estrutura, um planejamento que não é bobo, né? A gente não é bobo, a Uhum. gente vem justamente do extremo da violência disso tudo. Então a Brecha ela tá aí, ela tá crescendo, tá aprendendo muita coisa e se posicionando cada vez melhor no mercado. Recentemente, com um grupo de amigos, a gente está criando a Pipa, né? A gente não sabe se a Pipa será uma empresa, se é uma iniciativa social, a gente está inclusive entendendo, mas já está para o mundo, porque o que a gente quer fazer é justamente descentralizar o acesso a recurso para projetos em favelas e periferias do Brasil, né? Uhum. Justamente porque é isso, né? É centralizado no Sudeste, os grandes recursos eles não têm edital, é por quem indica, é por quem tem Uhum. conhecimento, senão você vai ter um apoio ali de 10 mil reais, que sim é importante, transforma, mas que tem 1 milhão de burocracias, que você não pode ter uma bolsa de 300 reais para ninguém, que tem uma prestação de conta que é quase sufocante, não faz sentido, e você não consegue evoluir muito a partir. Aquilo que era para ser um incentivo virar quase um aprisionamento, sacou? Uma dor de Uhum. cabeça a mais. Então a Pipa ela quer rediscutir o cenário filantrópico no Brasil e fazer essa renda chegar em favelas e periferias a nível nacional. Eu trabalho muito com documentário audiovisual, né? Eu trabalhei Uhum. inclusive na própria Globo. Eu trabalhei 2 anos numa parceria com a Globo News, muito curiosa, né? Que a Globo News é um canal tão embranquecido, mas a gente fazia um documentário lá que o nome completo era Mapeamento de Expressão de Cultura Popular Periférica. A gente tinha Maneiro. apelidado de Rolezão, né? Inspirado no rolezinho da molecada das perifas. E a gente rodou o Brasil, né, fazendo um documentário justamente sobre, não falando sobre violência, mas o que a juventude de favela e periferia estava fazendo de arte, cultura, Uhum. empreendedorismo, tentando mostrar esse ecossistema de uma favela viva, de uma favela potente, de uma favela inovadora, né, que faz tudo isso. Hoje eu trabalho individualmente, eu também faço muitos trabalhos, né, eu sou consultor da Tônica Antártica no Uhum. Brasil, da marca Tônica Antártica, também atuo como embaixador da Reserva, né, da marca de roupas Maneiro. Reserva aqui no país. Então estou nesses vários corres, né, cara? Estou envolvido em 1 milhão de coisas, mas acaba que é isso. Você tem uma imagem, o Raul Santiago, que é quem comunica, quem está na rede toda hora, mas só é possível porque tem um time de pessoas, né, mano, que às vezes fazem muito mais do que eu e me dão essa liberdade para ser a cara, né, para ser quem vai falando, quem vai indo atrás, fazendo as coisas acontecer. E tudo isso que eu tô falando tá lá no meu perfil, né? @Raul Santiago. Quem quiser não, conhecer tanto a boa. empresa quanto os projetos, você clica lá, se identificar com algum, quiser fazer qualquer coisa com algum, uma Uhum. palestra na escola, um papo no trabalho, uma live com a família para falar sobre direitos, sacou? É só mandar mensagem lá nos inbox que a galera tá o tempo inteiro monitorando, a gente vai se amarrar. E tamo junto, mano. No que eu puder somar, vamos pra frente também e é isso. Eu acho, pô, a gente só tem que agradecer, porque é muito orgulho, cara, tu ter topado aqui e a gente poder estar participando disso e poder divulgando tua voz, que é uma voz muito importante e faz trabalhos muito bacanas. Então, a gente sabe que você sempre tem esse cuidado também de falar da galera que tá ao seu redor, isso é muito bacana, né? Porque eu lembro que uma vez eu estava assistindo um papo, eu não sei nem se foi naquele aplicativo do Twitter que a Sim, galera. Aí você comentou, você falou assim, pô, no muitas vezes eu tô aqui Space. no Space, isso. Muitas vezes eu sou aqui a cara, mas tem fulano, ciclano e tal, Uhum. beltrano que estão aí, que também estão participando e tal. E eu lembro que nesse dia eu conheci uma galera por você. Comecei a seguir porque tu comentou e eu falei, pô, é isso, cara. Tu vê uma palavra que o cara fala, ele abre as portas para uma galera que tá por trás atuando, mas que às vezes não tem, de repente, essa questão da comunicação, não é um Uhum. porte e tal, mas tá ali, sabe? Tem uma Então, É relevância isso. tão grande quanto, né? É exato, e isso, é é muito isso. importante. E inclusive, depois a gente troca um papo em off aí, quero chamar mais, pessoas aqui,
o Renê, todos as pessoas que estão ali ao seu redor também, e tudo. Sim, Eu acho bacana trazer mulheres também, porque a é gente aqui isso. também tem uma preocupação por trazer homens e mulheres, tentar variar o máximo possível, porque tem muita gente boa aí, cara, muita gente fazendo coisa boa e que a gente é pequeno ainda, mas podendo dar voz, eu acho que um pouquinho em pouquinho a gente vai expandindo aí. Para finalizar, Raul, já queria te agradecer novamente. E a gente, o pessoal no chat que está agradecendo, todo mundo, o pessoal gostando Tamo bastante do junto. papo. Eu queria, a gente tem, para finalizar aqui, a gente tem duas perguntas, né, Rafinha? Que a Sim. gente sempre faz. Uma a gente inseriu recentemente, que é no pós-pandemia, acabando essa loucura toda que a gente está vivendo aí, que apesar de Bolsonaro e afins, a vacina tá chegando, vamos lá e espero ver todo mundo vacinado aí. Não tem essa de escolher vacina, vamos tomar a vacina, galera, pelo amor de Deus, vamos, Vamos tomar vacina, por galera, favor. pô, sommelier de vacina, é Use novidade aí. máscara. Mas no pós-pandemia, assim, vamos dizer que saiu o Bolsonaro, que ele há de sair também no ano que vem. A gente nem comentou aqui, a gente viu ontem que você estava com o Lula lá e, cara, Poxa. o caminho é esse, a gente tá aí, 2022 tá chegando, a galera já tem que estar com isso na cabeça, não tem jeito. Pois é. O que que você quer fazer no pós-pandemia? Assim, primeira coisa que você tá, puta, muita saudade que a pandemia tá impedindo agora, eu quero muito fazer isso no pós-pandemia. Cara, eu acho que viajar é uma das paradas centrais, não só porque eu quero muito, mas porque tem muita coisa que travou quando a pandemia chegou, né? Eu estava com quase que uma viagem já encaminhada, não só eu, mas a minha família para os Estados Unidos, né? Porque eu fechei um trabalho lá junto com a possibilidade de aprofundar mais no inglês, né? Que é um idioma que eu ainda não domino. Então eu estou com essa possibilidade aberta, com essa porta aberta ali para ficar um período de um ano ou mais estudando inglês lá e trabalhando de lá, tanto sobre brecha quanto sobre os projetos. Eu quero cada vez mais aprender sobre captação de recursos, distribuição de renda, né? É um mundo que eu estou mergulhando muito, então eu acho que daqui para frente eu também vou me debruçar nessas pesquisas e nessas buscas de entender como é que a gente pode melhorar o acesso a recurso filantrópico no Brasil, a distribuição de renda e fazer, né, as instituições globais que existem investirem também no social do Brasil, e não só no social Rio-São Paulo, mas, né, na riqueza que a gente tem de diversidade, como o Amazonas, como o Pantanal, como o Cerrado, tudo que tem no Brasil, né, e muitas vezes acaba sendo invisibilizado nessa ideia de eixo sudeste como resumo. Então, acho que essas viagens é uma coisa que eu quero retomar, que ficaram travadas na pandemia. Apesar de ser do Complexo do Alemão, eu me sinto um cidadão do mundo, né? Tanto que eu falo para as pessoas, conheço o mundo inteiro, mas nunca esqueço o quintal de casa. Nessa minha correria, eu tive a possibilidade de viajar para tudo que é continente, para vários países, várias cidades e tal. Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é um ponto central. Mas dar rolê com a família vai ser central. Eu acho que o mais rápido assim é tipo fazer um junta-junta, passar o chapéu em todo mundo e fazer aquele churrascão com o máximo de gente reunida seria o mais importante, assim. Maravilhoso. E a outra, né, Rafinha, a gente pergunta também, pede sempre dicas aqui, né? Então, dicas do que você quiser. Livro, série, ou, Filme. filme, frases, tem gente que deixa frases, É. tem gente que. O que você quiser, o que vier na cabeça, fala assim, ó, isso aqui veio, eu quero deixar pra vocês isso aqui. Muito Fica à bom, vou vontade. deixar duas coisas então. Eu queria indicar uma série, cara, que eu já vi, eu vejo sempre, na verdade, é quase que um mantra ali, né? Que é The Jam-Phones, que é uma série do Dr. Dre e do Jimmy Iovine, que são tipo dois dos maiores produtores musicais do planeta, né? Netflix, isso. E ali Boa. conta a história deles em 4 ou 5 episódios de 50 minutos, mostrando como esses dois caras trabalham. Eu acho isso genial, porque são pessoas que vêm de extrema pobreza, de extrema depressão, de uma realidade muito fodida, e vão se reinventando, vão falindo no meio do caminho, vai dando tudo errado de novo, e aí se reinventam. Eu acho que é uma inspiração ali para quem às vezes quer startar algo e tem medo, e a gente tem que se jogar. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que uma outra coisa que eu posso deixar é mais uma inspiração, né, mano? Eu sempre faço isso, é minha marca, mas eu acho que é isso. Eu tenho essa tatuagem aqui escrito Acredite no meu braço, tá vendo? Ela Sim. é Sim. desse tamanho, mas ela não é porque eu uso óculos, porque eu não enxergo, não. É porque eu desacredito todo dia, mano. Eu desacredito todo dia. Sim. Quando eu vejo as 28 chacinas de jacaré, quando eu vejo o Kathleen, quando eu vejo tudo isso que acontece, porque como a gente acabou virando referência de denúncias de situações graves em favelas e periferias,
tudo que é brutal acaba chegando para nós, tá ligado? Sim. E se a gente não se cuidar, irmão, você fica muito doente, porque são coisas absurdas. De execução, agressão, assassinato, pedofilia, porra toda. É Uhum. brutal, sacou? E aí, às vezes eu recebo tanta coisa assim, né? E eu fico triste, fico cabisbaixo. E aí, quando eu fico cabisbaixo, eu olho para esse Acredite. A gente que tava falando ferramentas, né? Sim. Esse Acredite é a minha ferramenta também. É uma Aham. das minhas principais ferramentas. Porque sempre que eu fico triste, eu olho para cá e aí eu lembro justamente de tudo que eu já vi e das pessoas que eu conheci nesse rolê. Então eu vou lembrar que existe a minha irmã Potira Tetupinambá de Olivença, lá em Ilhéus, na Bahia, resistindo com a aldeia contra a especulação imobiliária. Eu vou lembrar que tem o Rafa Rafuage na casa Uhum. de hip hop de Esteio, no Rio Grande do Sul, sendo uma grande liderança negra no país. Eu vou lembrar da Andréia, que é representante da CPT Nacional, a Comissão Pastoral da Terra, lá em Marabá, lá no Pará, fazendo um trabalho gigante, né, pelo direito a uma alimentação segura, pela garantia de terra, pelo fim do desmatamento, né? Eu vou lembrando, eu lembro que eu não tô sozinho, tá ligado? Então essa é a minha ferramenta. Quando eu fico triste, quando eu acho que eu tô sem ar, que não tá andando, eu olho para esse Acredite, aí eu lembro dessa galera e fico mais tranquilo. E esse Acredite, ele é bom, né, mano? Que ele é uma ferramenta viva. Então, por exemplo, se mais tarde, se amanhã eu ficar triste de novo, né? Eu vou olhar para esse Acredite, eu vou lembrar, mano, naquele domingão lá de tarde, uma correria na vida, tudo acontecendo, mas eu fiquei ali, ó, uma horinha trocando ideia com aqueles meus dois irmãos no Cabeça Cast lá, fazendo aquele desenrolado com a galera acompanhando. Então vocês também vêm hoje para esse Acredite, né? Vocês dois que eu tô vendo, a Pô, galera que que isso, participou, a cara. galera que vai ver depois, sacou? É a minha ferramenta viva. Então é o que eu compartilho hoje com vocês. Acredite. Nem sempre a gente vai estar acreditando, tá ligado? Então é importante Uhum. encontrar a sua ferramenta de manter a chama acesa. Que, como eu falei, às vezes é um pedaço de bolo que você adora, é uma música, é uma poesia, é aquele filme. E eu fixei essa tatuagem como, cara, não, vou acreditar mais um dia, vou tentar de novo. Sacou? Acho que é um pouco disso. Porra, Mensagem caraca, maravilhosa, cara. fico até sem palavras. E, cara, eu acho que pra galera, se você desacreditar, lembra desse episódio aqui com o Raul, cara. É É isso. Lembra isso. dele dessas palavras aqui que vão ficar pra eternidade, porque, pô, Raul, Muito só tenho que te obrigado, cara. agradecer, cara. Sim, Muito sim. obrigado pelo seu tempo, mas mais do que isso, pelo papo, que foi incrível. Tamo junto. Valeu a pena cada segundo de ansiedade que a gente estava aqui Sim. esperando pra bater esse papo contigo. Foi muito do caralho, tipo, a galera aqui. Obrigado a todo mundo que tá participando. Tiveram algumas perguntas ali que a gente acabou passando também, porque foram respondidas e com o tempo aqui. Mas olha, que presente, Raul, de verdade. Só te Tamo agradecer. junto. Espero, se possível, passando a pandemia, a gente poder bater esse papo ao vivo também, Sim. porque a ideia do projeto Cabeça Ativa é fazer no ao vivo. A gente vai tentar montar aqui dentro do que a gente tem de possibilidade, receber a galera aqui para comer um petisco, tomar uma bebida e tal, não sei o que, Muito bater um bom. papo mais à vontade. E a gente vai trocando. Cara, muito obrigado. É isso. Se você quiser deixar alguma palavra, eu acho que você encerrou perfeitamente Também agora, acho. mas agradeço todo mundo. Que bom que vocês estavam aqui hoje. Foi um episódio incrível. Deixa a palavra com o Rafinha e depois com o Raul para se despedir aí. Não, eu Obrigado. só tenho a agradecer ao chat, ao Raul, pelo tempo e pelas palavras. Foi muito engrandecedor, aprendi muito. Brigadão, Raul, de verdade, do fundo do coração, irmão. O tchau é teu aí, contigo. Não, tamo junto. É isso, galera. Eu acho que é o que eu falei no início, né? O pouco é o central, sacou? A gente tem que sonhar no muito, é o alvo. A gente quer transformar o mundo, se deixar. Mas o pequeno passo, o start inicial, ele conta demais. E se aquilo deu certo, se você startou isso, você já está transformando o mundo de alguma forma. Então vamos em frente, máximo respeito aí ao Cabeça Ativa Cast, que tá comigo. E no que eu puder somar, vamos embora, galera. Tamo junto e Vambora. obrigado pela oportunidade aqui também. Valeu, muito obrigado. Gente, um bom domingo para vocês. Boa tarde, se cuidem aí e tchau, tchau. Até o próximo episódio.